Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos realizar a correção da atividade. Então vamos para a primeira questão. Questão 23. Por que o trabalho realizado nos campos gravitacional e elétrico não depende da trajetória? Então, podemos dizer que o trabalho é uma grandeza relacionada com a variação de energia. As energias potenciais elétrica e gravitacional dependem de distância e, portanto, sua variação não depende da trajetória percorrida, e sim da diferença de potencial entre os pontos final e inicial. Logo, o trabalho realizado nesses campos também não depende de trajetória, e sim das posições inicial e final. Portanto, uma resposta sugerida é que, porque o trabalho realizado pelas forças gravitacional e elétrica depende apenas das posições inicial e final. Então, está respondida a questão 23. Questão 29. Questão do vestibular da UFLA, Minas Gerais. As válvulas termoiônicas, ainda hoje utilizadas em amplificadores de som valvulados, podem ser constituídas por um cátodo e um anodo. Os elétrons são emitidos pelo cátodo e acelerados em direção ao anodo pelo campo elétrico uniforme gerado pela DDP aplicada aos eletrodos. Considere a massa do elétron 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg, a carga de módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, a distância entre os eletrodos 1 cm e a DDP 10 elevado a 4 volts. Calcule o campo elétrico entre os eletrodos. Então vamos lá. Analisando a questão, nós temos o cátodo, que é a parte positiva, e nós temos um anodo, que é a parte negativa. E nós temos um campo elétrico uniforme nessa região entre o cátodo e o ânodo. As linhas de campo partem sempre da região positiva e chega na negativa, porque, relembrando a teoria de campo, a linha de campo ela é de afastamento na região positiva e é de aproximação na região negativa. Então, o problema diz que tem uma carga exposta a um campo elétrico uniforme. Lembrando que o campo elétrico, a linha de força, são paralelas entre si. E em qualquer ponto, qualquer região do campo elétrico uniforme, a intensidade de campo é constante. Então ele diz que tem uma cargazinha de prova submetida a esse campo elétrico, tá? E aí ele deu a massa do elétron, né, de 9 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Ele deu o valor da carga em módulo, que é a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Deu a distância entre os eletrodos, ou seja, entre o cátodo e o ânodo, que foi de 1 centímetro, essa distância entre as duas placas, e a diferença de potencial entre elas, que é 10 elevado a 24 volts. A pergunta inicial é, na letra A, calcule o campo elétrico entre os eletrodos. Então nós temos, detalhe, antes de jogar na fórmula, a distância está em centímetros, então devemos converter para a unidade de SI, que é o metro, dividindo 1 por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Unidade menor para a unidade maior divide por 100. 1 dividido por 100 dá 0,01. E para simplificar os nossos cálculos, transforma em notação científica. Vou deslocar a vírgula 2 casas, ficou o número 1 é mantiça, vezes 10, como eu desloquei a vírgula 2 casas,
elevado ao expoente 2 é negativo porque esse número, ao se transformar numa matriz, ele aumenta. Se aumenta, o expoente diminui. Então, ó, sinalzinho de menos nele. Então, ficou 1 centímetro corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Pronto. Então, a pergunta é, ele quer saber o campo elétrico entre os eletrodos. Então, nós temos a fórmula, que nós vimos na aula passada. A diferença de potencial é igual ao produto da intensidade do campo vezes a distância. Então, como nós queremos descobrir o valor do campo, vamos isolar a intensidade de campo. Então, ó, a intensidade de campo é igual à tensão elétrica, ou DDP, e a distância vai passar para o outro membro com sinal invertido. Se está de multiplicação desse membro, passa para o outro membro com sinal invertido, no caso de divisão. Então, nós temos a tensão elétrica, o valor dela, da DDP, 10 elevado a 4. Para efeito de cálculo, eu vou deixar em notação científica. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4. A distância vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Dividindo 1 por 1 dá 1. Divisão de bases iguais, conserva uma única base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 4 menos da regra menos 2. Menos com menos dá mais. 4 mais 2, 6. Portanto, ó, a intensidade do campo será igual a 1 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Está respondida a letra A. Na letra B, ele pede para calcular a força elétrica que atua sobre os elétrons. Então, nós temos, ó, força elétrica é igual a carga de prova, essa carga que está exposta a esse campo uniforme, vezes a intensidade do campo. O campo acabamos de encontrar na letra A. Então, nós temos a carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, vezes a intensidade de campo, que encontramos que é 1 vezes 10 na 6. Pronto, multiplicando 1,6 vezes 1 dá 1,6, e multiplicando bases iguais, conserva uma única base, e soma os seus expoentes. Então, nós temos menos 19 mais 6. Sinais diferentes, conserva o sinal do algarismo maior, no caso o sinal de menos, subtrai 19 menos 6 dará menos 13. Então, a força vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 newton por coulomb. Na letra C, ele pede para cá, supondo que os elétrons partem do repouso, qual a velocidade ao atingir o anodo? Percebam, voltando para a questão. Então, ele quer saber a velocidade. A carga de prova parte do cátodo e chegará no ânodo. E ele quer saber a velocidade. Então, nós temos, entre as duas placas, nós temos uma distância. Não é isso? Nós temos, eles nos deu a massa. Nós temos aqui a intensidade de campo. Nós temos a força. Então, detalhe, eu preciso achar a aceleração. Como ele não deu tempo, eu vou utilizar a equação de Torricelli para responder essa questão. Então, vamos voltar para lá. Então, nós temos, se parte do repouso, velocidade inicial, 0. Vamos descobrir a aceleração. Então, se reportando lá para as leis de Newton, nós vimos que, pela segunda lei de Newton, a ação de forças que agem num dado corpo é igual ao produto da massa pela aceleração, o famoso FMA. Então, nós temos força é igual a massa vezes aceleração. Agora, eu vou isolar a aceleração, ficando aceleração é igual a força, a massa eu vou passar para o outro membro. Se está multiplicando esse membro, passa com o sinal invertido, no caso de divisão. A força, encontramos na questão anterior, na B, que era 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. A massa da carga é a massa do elétron. Ele deu também 9 vezes 10 elevado a menos 31. Vou deslocar essa vírgula uma casa. Vai ficar 16. Ó. Quando eu aumento esse número, o expoente diminui. Então, ó, como eu desloquei a vírgula uma casa, fica menos 13 e menos 1. Menos 13 e menos 1 dá menos 14. Pronto. Ficou 16, agora eu vou dividir. 16 dividido por 9 vai dar aproximadamente 1,8 vezes
Divisão de bases iguais, conserva uma única base, subtrai os expoentes. Então, ficando menos 14, menos da regra, menos 31. Menos com menos dá mais, aí ficou menos 14 mais 31. Conserva o sinal do maior, mais, subtrai. 31 menos 14 dará 17. Portanto, em notação científica, ficou 1,8 vezes 10 elevado a 17 metros por segundo ao quadrado. Vou arredondar para 18. Então, eu vou andar uma casa, deslocar a vírgula uma casa, 18 vezes 10. Como eu aumentei esse número, o expoente diminui. Eu desloquei a vírgula uma casa, aumentei uma casa esse número, o expoente diminui uma unidade. Então, vai ficar 17 menos 1, 16. Pronto, vou deixar assim. Agora eu vou aplicar a equação de Torricelli. Lembrando que a distância entre as duas placas, do cátodo e ánodo, é de 1 centímetro, que corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E é a variação de espaço que a partícula vai percorrer entre o cátodo e o ánodo. É a distância, é o deslocamento. Aplicando a equação de Torricelli, nós temos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço, que é a própria distância entre o cátodo e o ánodo. Substituindo valores, velocidade final ao quadrado é o x da questão, velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que acabamos de encontrar, 18 vezes 10 elevado a 16, vezes o deslocamento que a partícula vai percorrer, que é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Realizando as operações, nós temos 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 18 dá 36, multiplicação de bases, aí 2 vezes 18 vezes 1, né, isso, 2 vezes 18, 36, 36 vezes 1, 36. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Aqui tem mais com menos dá menos, 16 menos 2 dará 14. Aí 0 mais 36 vezes 10 dá 14, dá 36 vezes 10 elevado a 14. Vou passar o expoente 2 para o segundo membro em forma de raiz. Raiz quadrada de 36 dará 6. Raiz quadrada do expoente 14 dará 7. Dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. Portanto, resposta, velocidade da carga será de 6 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Está respondida a nossa questão. Questão 31 pergunta o seguinte: o que é uma superfície equipotencial? Resposta: é uma superfície que apresenta em todos os seus pontos o mesmo potencial elétrico. Está respondida a questão 31. Questão 35. Considere um condutor eletrizado negativamente, em equilíbrio eletrostático, conforme a figura. Letra A. Em torno de qual ponto a densidade superficial de carga é menor? Detalhe: a questão diz que esse corpo ele está em equilíbrio eletrostático. Então, ele tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Só que ele está eletrizado negativamente. Agora, por quê? Nós vimos que quando um corpo ele tem formato esférico, ele fica neutro, carregado neutro, ou seja, descarregado. Por quê? Está em equilíbrio eletrostático, mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Agora, no caso de corpos que não são esféricos, ou nas regiões pontiagudas, ele concentra maior concentração de cargas elétricas. Em consequência, terá maior densidade superficial e maior intensidade de campo elétrico. Na região circular ou plana, terá uma menor concentração de cargas elétricas, portanto, terá uma menor densidade e, em consequência, um campo elétrico menor. Então, vamos responder a letra A. Em torno de qual ponto a densidade superficial de carga é menor? Será que vai ser no ponto A, no ponto B ou no ponto C? Em qual ponto a densidade de carga é menor? Resposta:
no ponto A, pois essa região é mais arredondada em relação ao ponto C e, portanto, apresenta densidade superficial de carga menor. Então, se a gente observar, a densidade superficial vai ser menor no ponto A, porque numa região arredondada, ela é mais arredondada. No ponto C é mais pontiagudo. Então, no ponto A, por ser mais arredondado, terá uma concentração de cargas elétricas menor em relação ao ponto C, que é a região pontiaguda. Letra B. Em torno de qual ponto o campo elétrico tem maior intensidade? Nesse caso, no ponto C, pois essa região é mais pontiaguda em relação ao ponto A e, portanto, concentra um maior número de cargas e, como consequência, apresenta um campo elétrico com maior intensidade. Então, o ponto C é uma região pontiaguda, então a tendência, ela tende a concentrar mais cargas elétricas do que em relação a A, que é arredondado. Como ela tem maior concentração de cargas elétricas, ela terá uma densidade superficial maior e terá uma maior intensidade de campos elétricos. Letra C. Represente graficamente o campo elétrico nos pontos A e B. Pronto. Agora A em relação a B. Se a gente notar, o problema diz que está em equilíbrio e carregado negativamente. Se está carregado negativamente, a intensidade do campo é de aproximação. Então, ele tende para o centro do corpo. A linha de campo tende para o centro do corpo, porque é negativo. Se fosse positivo, a linha de campo seria o contrário. Seria de afastamento, não é isso? E tendendo para fora do corpo, a linha de força. Já no ponto B, se nós observarmos, ele indica que está no interior do corpo. Se está no interior do campo, a intensidade de campo ela será nula. Sempre é regra. Sempre no interior do corpo, a intensidade do campo, o vetor campo elétrico será nulo. Ok? Então está respondida a nossa questão. Questão 42. Um capacitor ligado aos terminais de uma bateria de 12 volts armazena carga de 60 nanocoulombs. Calcule a capacitância do capacitor. Então, nós temos a tensão elétrica vale 12 volts, a carga é de 60 nanocoulombs, e aí ele pede para calcular a capacitância do capacitor, Cesam. A forma, lembrando que nano é 10 elevado a menos 9 coulomb, então o valor da carga é 60 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então a forma, capacitância é igual a carga dividido pela tensão elétrica. Substituindo valores, temos a carga 60 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5. 60 dividido por 12 60 dividido por 12 dá 5 vezes 10 elevado a menos perdão, bem aqui, pessoal, aqui houve um erro de digitação, mas a carga vale 60 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, só mantém aqui, teve um erro de digitação. Então, fica 60 dividido por 12 dá 5 vezes 10, mantendo elevado a menos 9 farad. Teve um errozinho aqui na digitação, só isso. Viu? Esse é o valor da capacitância. Ou a capacitância será igual a 5 nanofarad. Letra B. A energia potencial armazenada. Então, nós temos a tensão elétrica de 12 volts, a capacitância acabamos de encontrar, 5 vezes 10 elevado a 9 farad. E ele pede para calcular a energia potencial. Então, nós temos energia potencial é igual a capacitância vezes a tensão, o quadrado da diferença de potencial dividido por 2. Então, a capacitância é 5 vezes 10 elevado a menos 9, a tensão elétrica 12 ao quadrado dividido por 2. Realizando os cálculos, nós temos
12 ao quadrado dá 144. 5 vezes 144 dá 720. 720 dividido por 2 dará 360 vezes 10 elevado a menos 9 joule. Ou, transformando em notação científica, vou deslocar a vírgula duas casas, 1, 2, ficando 3,6. Ao diminuir esse número, o expoente aumenta. Então vai ficar mais 2. 9 mais 2 dá menos 7. Portanto, a energia potencial em notação científica vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a menos 7 joule. Está resolvida a nossa atividade.